Começa agora na Vibe Mundial, programa Em Busca de Mim, ajudando você a despertar a sua consciência para viver uma vida próspera, alegre e mais equilibrada. Em Busca de Mim, com a astróloga e terapeuta integrativa Carla Meneguin. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Vocês ouvintes da Rádio Vibe Mundial, você viu que estamos entrando com ritmo de festa, porque hoje, dia 24 de junho, é dia de São João Batista. E quem foi esse homem? Vamos falar um pouquinho dele, o que significa as fogueiras de São João e o que tem a ver com astrologia. Que delícia estar aqui, gente, é muito gostoso sempre poder estar comemorando uma data, né, simbólica aqui, ao vivo, no dia do programa. Adorei, eu amo festa junina. Gente, eu adoro vinho quente. Hoje vai ter vinho quente aqui sem álcool, porque a gente está trabalhando, né? Então a gente não pode, eu preferia com álcool, mas abafa o caso. Não como carne, mas bebo ainda, gente, pelo amor de Deus. Mas bora lá, brincadeiras à parte, tá? Pra quem não me conhece, eu sou astróloga e terapeuta integrativa Carla Meneguin. E a minha missão no mundo é falar um pouquinho mais de você pra você mesma. Olha que delícia, por quê? Porque eu trago ali a consciência de uma ferramenta milenar que chama astrologia. E essa ferramenta, ela tem o poder de falar o que você veio ser. Essa ferramenta é um mapa, como diz o meu querido e amigo, né? O Léo Vicente, né? Meu companheiro de rádio. Ele é um mapa, ele é uma bula, ele é um manual de instrução, porque aqui estão desenhados os seus talentos, os teus dons, o que você veio trazer de consciência, as tuas sombras, né? Todos nós temos sombras. Gente, você sabia que a gente já quando nasce, nós já passamos pelo nosso maior trauma? Deixa eu desacelerar aqui um pouquinho, né? Misericórdia. Nós já passamos pelo nosso maior trauma, que é o trauma do nascimento, é o trauma ali da passagem, para quem faz ali o trabalho de parto normal, para quem tem o corte do cordão umbilical, temos alguns outros traumas que também pode acontecer neste momento. Então, entenda, eu vim passar por algo para me trazer consciência de outro algo, de algo maior, né? E a gente tem que entender essa grandeza de quem fomos e de quem viemos ser. Então, assim, é muito importante, porque é uma astrologia milenar, que ela só tem um propósito. Eu sei que muitas vezes as pessoas levam muito como esoterismo, um lado místico, um lado muito, sabe? A astrologia é falar de signos. Mas quando a gente fala de signos, a gente fala de arquétipos. Quando a gente fala de arquétipos, a gente fala de um conjunto de informação que vai falar quem é você, que você tem a tendência ali a repetir, está dentro desse conjunto de informações. Então, olha que profundo, mas não tem nada de misticismo aqui não, tá? Tem muito ensino, tem muita... a astrologia, ela começou num processo de observação. Na verdade, ela é um processo de observação. Começavam a ver os movimentos acontecendo lá no céu, como a Lua, o primeiro astro, né? Que começou a ser observado, e eles percebiam que acontecia um movimento lá no céu com a Lua, acontecia um movimento na Terra, tanto no solo, com os animais, com a própria Terra, como com os seres humanos. Aí eles começaram a fazer o quê? Associações. E aí foi começando esse poder de observação. A astrologia chegou antes da astronomia. A astronomia, ela é filha da astrologia. Mas através desse processo de observação do comportamento, através do movimento dos astros, iniciou-se a astrologia. É o espiritual, é o comportamental, são as emoções ali atribuídas aos astros, e não é o estado físico que a astronomia estuda. Não é maravilhoso, gente? Então, aqui é um mapa de autoconhecimento.
ele vai trazer consciência de qual foi o cenário que você precisou viver lá dentro de casa, quem foi ali seu papai, sua mamãe, como você olhou para ele, qual eram as tuas necessidades, o que acontecia naquele cenário que para você ficou ali registrado alguns traumas, algumas decepções, alguns complexos. Olha que lindo! E como eu sou terapeuta integrativa, eu trago aí a psicanálise junto com a linguagem do corpo, a visão sistêmica, a alquímica, para poder te trazer mais consciência. Eu sou suspeita para falar, eu amo a astrologia, ela funciona. Eu me baseio muito nela para conseguir me entender no meu dia a dia, nos meus ciclos, né? Porque tem ciclos menorzinhos, tem aspectos que duram rápido, como a lua, né? São movimentos rápidos, mas temos aspectos no mapa que são um pouco mais longos. Então, ela ajuda a compreender, opa, tenho que ter mais cautela aqui, tenho que ter mais cuidado ali, né? E ajuda eu a entender como minha mente funciona, como a minha mente processa. Porque é através da mente que vem, né, todo o nosso despertar, né? Como diz Léo Simão, né, meu querido Léo Simão, que eu sigo bastante aí, ele é referência para mim no meu trabalho, gosto muito da forma que ele trabalha, tanto que eu trago aqui no meu programa, trago também no meu dia a dia com os meus clientes, né? Nós não somos os nossos pensamentos, mas os nossos pensamentos, eles são a base de tudo, né? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, e ações se transformam em hábitos, tá? E isso acontece desde quando nascemos, né? Foi tão lindo, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês um momento que eu digo que é de cura, que eu tive essa semana, né? Na terça-feira eu estava no movimento com mamães, né? Mamães do Coração ali, é um trabalho que acolhe as gravidinhas, que, né, neste momento estão passando por desafios, né? Tanto na gestação como, né, ali do momento econômico. E a gente sabe que quando nós estamos gravidinhas, nós ficamos muito vulneráveis, né? Os hormônios ficam a mil. Gente, quem é mulher sabe. Sabe aquele período da TPM que a gente tem? A gravidez é ela 9 meses seguidos. Não é fácil, tá? Não é fácil essa gravidinha. Eu sou mamãe, meu bebê já tem 26 aninhos, que já tem 2 bebês, Heitor e Otto, que são minhas paixões, e estou morrendo de saudade deles. Preciso visitá-los de novo, eles moram no interior de São Paulo, né? Então, a gente sabe que quando nós estamos passando por essa etapa, que é a gestação, quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce toda uma família junto. Porque junto com aquela criança que está nascendo, está também desencadeando muitas memórias, né? Mamães, principalmente, que têm um vínculo maior, que recebe ali nutrição do próprio feto, do próprio bebê, para proteger ela, para ela ficar mais protegida, para levar essa gestação adiante. Olha que coisa linda! O bebê também salva a mamãe, sabia? Bora lá. Então, o que a gente precisa entender? São muitas informações, só que quantas de nós não tivemos questões emocionais nas nossas gestações que nós estávamos na barriguinha da mamãe? Quantos de nós? Muita gente, nem toda a gestação foi querida ali, toda a gestação foi, né, conquistada de forma assim, programada, a palavra certa. Nem toda a gestação foi programada. Então, assim, algumas vêm de repente, algumas vêm que a gente não deveria, né, nem sabe o que está acontecendo. Tem umas que vêm de forma de abuso, e temos várias formas, né, gente? Mas quando nós estávamos na barriguinha da mamãe, nós passamos por todas as emoções. Então, tudo que a mamãe sentia, vivia, vibrava nas nossas gestações, estava passando para as nossas células, memórias celulares. E então, automaticamente, eu já recebo coisas que minha mãe vivia, sensações, emoções que minha mãe vivia, já na gestação, sem ter compreensão de nada. Aí tem o parto, que ele é traumático para o bebê, tá? Aquele momento que a gente dá o primeiro sopro divino, que, né, que nossos pulmões se abrem ali, é a entrada que eu corto meu cordão umbilical com o outro, que é a minha mãe, que de lá eu não precisava me preocupar com nada, eu estava protegida, eu estava segura, eu recebia comidinha, eu recebia calorzinho. Claro, todos? Não, gente, a gente sabe que há exceções, tá? Mas tecnicamente é isso que uma mamãe faz com o seu bebê, né? Ela escolhe ter aquele bebê, então ela alimenta aquele bebê, ela vai dar vida para aquele bebê. Então, a gente entende que no momento que a gente está na barriguinha, eu vivo através da minha mãe, eu sou a minha mãe, né? Eu não preciso me preocupar com nada. Aí eu vou e
recebo ali o corte do cordão umbilical. Ui, dói, né? Porque ao receber o corte do cordão umbilical, eu sou obrigada a receber algo maior, que é o sopro divino, que é Deus, a oportunidade desta vida, de vivermos aqui essa experiência terrena, humana. Somos seres espirituais vivendo uma experiência terrestre, terrena, tá? Então, daí a gente passa a nossa compreensão de algo maior, de algo que está em nós, que é algo que vai gerar a gente a cada consciência que vamos recebendo, né? E claro que nós estamos inseridos a um ambiente. E eu estava neste lugar com mamães que sofreram um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas ambas sobrevivendo à gestação, né? E nesse dia, depois desse momento, eu tive um momento que eu fiquei sozinha ali um pouquinho e veio uma consciência. Por quê, gente? Eu sou muito chorona, tá? Eu sou. Mas, claro, meus arquétipos trazem uma sensibilidade grande com o ambiente, né? Então, eu, às vezes, me perco um pouquinho do que o outro está sentindo, do que é meu, né? Eu preciso me trabalhar sempre com esse posicionamento, mas eu tenho esse lado muito empático, por isso que eu sou terapeuta, por isso que eu posso acolher, por isso que eu consigo sentir a dor do outro, tá? Eu tenho essas características dentro de mim. Porém, veio uma curiosidade. Por que eu choro tanto? Por que quando eu vou me defender eu choro? Por que quando alguma coisa está acontecendo eu choro? Por que quando eu vou discutir eu choro? Tudo eu choro. Eu melhorei bastante, eu chorava muito mais, tá? Terapias me ajudaram bastante. Porém, o que a gente precisa entender? Veio uma voz, gente, maravilhosa. É a voz da consciência. É uma voz, inclusive, igual a minha, só que é uma voz mais madura, sabe? Inclusive, eu quero repetir essa voz. E aí, ela me falou por que eu choro. Ela me explicou por que eu choro. E aí, eu falei, caracas, né? Que gostoso você estar neste lugar de aprender com o outro, poder também passar um pouquinho de consciência para o outro, porque a vida é isso, é uma estrada de duas, é uma estrada com duas mãos, com duas vias, né? Uma vai, outra volta, e a gente precisa ir, a gente precisa voltar. Então, a gente está sempre aprendendo e a gente está sempre compartilhando. Se eu posso fazer o bem, por que não, né? E aí foi tão gostoso, foi tão magnífico poder receber essa vozinha, poder ter consciência, ficou muito óbvio, mas é de algo que o meu meu próprio cérebro ali, ele trabalhou. Por quê? Porque aconteceu um processo na minha infância, né? Do qual ali eu precisei me adaptar a uma situação. Então, eu entendia que para eu conseguir receber, às vezes, comidinha, um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho, eu precisava chorar. Então, o que a gente fez? A gente tem a nossa neuroplasticidade, que é uma capacidade do nosso cérebro, de fazer caminhos, né? E esses caminhos, eles começaram a ser repetidos constantemente no dia a dia, né? E automaticamente eu entendi, desde pequenininha, que se eu quero alguma coisa, tem que chorar. E quando eu chorava, eu conseguia. E aí eu cresci aí dentro do meu arquétipo, né? Com as minhas facilidades, com as minhas potências, neste lugar. Mas assim, receber essa informação foi tão magnífica. Eu falo que são curas. Gente, as curas são isso, tá? São pequenos estados de consciência que chegam pra gente. E por que eu estou falando de estado de consciência? Porque a gente está hoje, dia 24 de junho. Oi, Claudinho, ele está nos bastidores. Cláudio é o diretor de produção aqui da Rádio Vibe Mundial, ele que edita, ele que traz consciência, é muito legal. Hoje é dia de São João Batista. E São João Batista, quem foi São João Batista? Ele foi um homem que veio trazer consciência, passagem. Ele foi aquele homem que falou para todos, tá? Agora chegou algo maior, então agora eu preciso diminuir a minha luz porque uma luz maior está chegando. Ou seja, ele trouxe a consciência de viva para, né, morra para viver, mas acima de tudo, viva a cada momento como se fosse o último. Porque é isso, gente, a gente veio ganhar consciência nessa vida. E sendo no dia de São João Batista, o anunciador, o homem que traz a consciência ali no mundo, não podia, né, deixar de trazer lapsos de consciência que nós temos todos os dias, nós ganhamos todos os dias, né? E só que a gente às vezes não está olhando para isso, não estamos olhando para essas sincronicidades que o universo nos traz, tá? Então, eu fico feliz em poder compartilhar aqui um pouquinho com vocês as minhas experiências. Oi, pessoal. Oi, Raca, tudo bem? Minha flor, uma numeróloga e tanto, hein, gente? Oiê, oi, Akimi, que delícia!
Olha, um beijinho no coração, viu? Ai, ela tá Ibiporã, Paraná. Ai, eu sou de Paraná. Não, não sou do Paraná, gente. Meu pai. Meu pai é nascido em... Onde meu pai foi nascido, eu esqueci. Como sempre, né? Eu sempre esqueço. Minha mente é muito acelerada. Ele nasceu em... Esqueci, mas ele nasceu no Paraná, tá? Que delícia. Tem uma família grande lá. Os Meneguins ali são uma família bem grandinha. Aqui. Oi, mames. Tudo bem? Neivinha. Olá. Tudo bem com vocês? Gratidão, gente. Bora, por que que eu estou falando de anunciador? Porque quem é o nosso maior anunciador? Nós temos todos os meses, pessoal, todos os meses nós temos uma grande anunciadora. Só que essa anunciadora, às vezes, ela passa batida. Será que passa batida por mim? Não, tá? Porque é impossível ela passar batida, né? Mas nós temos um São João Batista, né? Se assim eu posso dizer, que é um anunciador, que é um momento de passagem, nos trazendo consciência todos os meses. E aí eu te pergunto, e você sabe quem é essa anunciadora? Porque eu trago ela com uma energia do feminino. O feminino fala de emoções, de sentimentos, tá? É a nossa querida Lua, sim, todos os meses, gente, todos os meses. Esquece, isso acontece. Nós temos uma grande oportunidade. Rosê, oi, minha flor linda. Tá calor aí em Sergipe? Me fala, Rosê, que aqui tá um frio, né? Bora. A Rosê é do Nordeste, eles comemoram bastante, né? Esses atos ali das festas juninas, esses movimentos festivos. A Lua, gente, a Lua, pessoal do céu, nós temos a Lua à nossa disposição uma vez por mês ali, todos os meses, ela fica durante 7 dias trazendo consciência. Que consciência é essa? É algo que já está dentro de nós, só que tá louco para ser visto, tá? Hoje nós estamos numa lua crescendo. Se você olhar no céu, ela está acontecendo ainda durante o dia, tá? Onde estava metade já dela lá aparecendo, a coisa mais linda, né? Bem delicada. Você olha para o céu, você vê aquele, você acha que é um montinho de nuvens, mas não é a lua, né? Durante o dia. E ela está crescendo, está ganhando corpo, está ganhando força, porque dia 29 de junho, segundona, às 20 horas e 56 minutos, horário de Portal, nós temos uma lua cheia a 8 graus do signo de Capricórnio, o eixo Câncer e Capricórnio. É o eixo que vai falar o quê? Que o Sol em Câncer nos convida? Convida a olhar para as nossas raízes, para o nosso pertencimento, para as nossas emoções. O signo de Câncer é regido pela Lua, e a Lua fala do quê? Dos ciclos emocionais. Por que dos ciclos emocionais? Porque a Lua, ela movimenta todos os líquidos do planeta, e não é diferente no nosso corpo humano. E quando você conhece um pouquinho do corpo humano, ele só é constituído com pelo menos 70% de água, e ele é responsável aí pelas sinapses, enfim. Inclusive, o cérebro é o órgão que mais precisa de água, né? Só para informação. E quando a gente fala do Sol em Câncer, que vamos falar de família, de onde eu vim, né? Porque de onde eu vim vai trazer muito uma consciência, né? Eu trago aquela referência, porque pela psicanálise, do 0 aos 7 anos de idade, a forma que você foi nutrido, alimentado, que você vivia dentro do lar é que você vai interpretar como o certo, né? Então, se tinha um aspecto ali que acontecia dentro de casa, aquilo é autoridade. Meus papais ou as pessoas que estavam dentro deste lar, eles são autoridades. Então, eu cresço achando que aquilo é o correto. Como a criança ela é incapaz de sentir raiva pelos seus progenitores, pelos seus papais, né? Então, ela não consegue, ela se volta contra ela quando algo está muito conflituoso, tá? Então, o que a gente precisa entender? A Lua, o Sol agora, que entrou, né, dia 21, junto com o solstício de inverno, inclusive, no hemisfério norte, nós estamos tendo o solstício de verão, né? Tivemos ali o solstício de verão, que quer dizer uma quantidade maior de luz, né? Por isso que as fogueiras trazem a consciência de luz. Mas calma, a gente já fala, né? Então, o que a gente precisa entender? A Lua, estando no signo oposto ao Sol, que é Câncer, ela vai estar em Capricórnio. O que é Lua em Capricórnio? É o que sentimos, é aquilo que construímos
para o mundo. É estruturação, é aquilo que eu quero chegar, é onde eu quero alcançar, é o sol do meio-dia, é onde nós temos a maior quantidade de raios solares durante o dia, tá? É a casa 10, é a casa da nossa carreira, a casa da nossa imagem refletida para o mundo. Então, esse eixo está iluminando quem eu sou, de onde eu vim, como eu sei administrar as minhas emoções e a minha imagem refletida no mundo. O que realmente, qual é o meu dever, o que eu preciso construir, né? Aqui na minha vida para conseguir alcançar a casa 10. Quem sabe um pouquinho só de astrologia, nós nascemos na casa 1, nós temos uma grande cruz, né? Nós nascemos na casa 1, tomamos consciência na casa 4 de quem somos, que é Câncer, casa 1 é Áries, né? Vamos buscar a nossa imagem na casa 7, a nossa essência na casa 7 com o outro vai me dizer quem eu sou, para que juntos a gente acesse a casa 10, que a casa 10 é a minha imagem projetada no mundo. Então, toda vez que nós estamos na fase de lua cheia, é o lugar que João Batista já, muito, muito antes do cristianismo, tá? Se comemorava já através com as fogueiras, a consciência de luz, né? Abrindo caminho para anunciar algo. E lua cheia é esse momento de receber os insights que estão dentro de você, que estão ali à disposição para o teu crescimento, tá? Não é linda essa história, gente? São João, às vezes, ele fala que, né, ele fala, para que algo nasça, algo precisa morrer, né? Viva para morrer, mas acima de tudo, morra para viver. Essa é uma frase que eu aprendi ali no livro de Mirdá, que eu amo, acho que é um livro de trabalhar seu inconsciente magnificamente, né? O livro de Mirdá, tá? Mas é uma frase de Jung, né? Que eu aprendi com a minha professora junguiana, né? Viva para morrer, mas acima de tudo morra para viver. E a gente traz a referência das fogueiras, porque o que representavam as fogueiras? Representava as fogueiras o início, né? Uma comemoração para agradecer um ciclo que se encerra da colheita, né? E se preparar para um novo ciclo, para uma nova colheita, para que possamos abrir os caminhos. E eram comemoradas com as fogueiras. Fogueiras é estado de consciência, é luz, tá? Porque o fogo, ele não destrói apenas, tá, pessoal? O fogo, ele tem o poder de destruir? Tem, mas o fogo, ele também transforma. Olha, a madeira vira brasa, a brasa vira calor e o calor se transforma em luz. Luz é matéria, é consciência. Então, olha que coisa mais profunda, e isso é o que acontece. Toda vez que a gente recebe uma luz, recebe um estado de consciência, nós temos aí as nossas experiências passadas, né? A gente tem aí a confirmação, né, do que nós estávamos buscando, né, que nós estávamos tentando entender, né, que é o estado de consciência, tá? Que só as nossas experiências falam por nós, né, gente? Então, olha que legal, por isso que as festas juninas são comemoradas ali próximo do solstício, que no hemisfério norte acontece ali no auge do sol, né, do calor, da expansão. Então, o que significa acender uma fogueira? É celebrar a luz. E eu quero aqui já no finalzinho deste programa, né? Ai, que delícia! Você viu, eu já estou toda a caráter. Gente, eu estou de gravatinha. Olha que coisa mais bonitinha. Depois eu vou deixar para o Cláudio minha gravatinha. Né? Hoje eu estou toda a caráter. Eu amo festa junina. Eu amo os quitutes de festa junina, milho. Ai, eu gosto de tudo. Eu acho que aqui no Brasil, né, que é o hemisfério sul, que é um momento também de muito frio, é um momento também de a gente aquecer um pouquinho, estando mais próximo das pessoas. As coisas ficam bastante amontoadinhas, mas traz a sensação de acolhimento, né? Eu gosto. Então, o que a gente precisa entender, tá? Qual é a reflexão? Hoje, 24 de junho de 2026, noite de São João Batista. Então, vamos imaginar, né, uma fogueira. Lembra o nosso poder de imaginarmos qualquer coisa? Esse é um poder que a nossa mente também nos permite, né? Então, vamos olhar para uma fogueira. Quem puder estar em contato com fogueira, magnífico, né? Mas aqui, pelo menos em São Paulo, está chovendo bastante. Porém, quem puder, legal. Se não, a fogueira mental, tá? Você vai fazer a seguinte pergunta: qual medo, qual apego, qual história precisa virar cinza, tá?
E qual desejo merece receber mais lenha e continuar aceso dentro de você? Porque a cinza, gente, já é o último estágio do processo quando a gente traz a referência da fogueira, né? Nós temos a lenha que vai virar brasa, que vai transformar em calor e depois, quando ela vira cinza, ela já não tem mais nada a oferecer. Então, o que que a gente precisa entender? Qual é o medo que você precisa desapegar e qual é a consciência que você precisa alimentar dentro de você nesse dia de lua cheia, dia 29 de junho. Mas hoje, dia 24, dia de São João, faço essa pergunta para você. Acabou o programa. Gratidão. Você acabou